Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez. Sou eu, PR Franco, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Graças a Deus. E já quero ler aqui a palavra de Deus, na qual nós estaremos meditando nessa tarde. E eu te convidaria, se você está com a Bíblia aí disponível, abrir sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. A partir do verso 14, a palavra do Senhor diz assim: E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amados, antes de entrar na apresentação desta mensagem para você, eu quero fazer um agradecimento muito especial à minha irmã Clécia, da Kel Presentes, lá em Candeias, no bairro do Malibá, na rua Santa Isabel. Ela mandou um presentinho para mim aqui, ó, de Dia dos Pais. Pense num perfume incrível, maravilhoso. Olha, um gosto incrível da senhora, viu? Passa lá na loja da irmã, faz uma visita. Ela vende perfumes incríveis, tá bom? Não estou sendo patrocinado por uma nem por outra, mas aqui é só um merchan é uma maneira de agradecer, né? A nossa irmã. Passa lá, faz uma visita para ela e eu estou imensamente agradecido, querida, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, amados. A palavra que nós trazemos hoje trata-se da primeira apresentação pública do Senhor Jesus após aquele evento ali, aquela experiência que ele passou no deserto, né? Após o seu batismo, ele é levado, o texto vai dizer que ele é levado pelo Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, né? Aquela cena, né, que Jesus está saindo da água e vem uma pomba e desce sobre ele e permanece sobre ele, e esse era o sinal. Como que João Batista ficou sabendo que se tratava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque já havia uma profecia que Deus tinha enviado através dos seus santos, os profetas, dizendo que a pessoa sobre quem o Espírito Santo descesse e permanecesse sobre ele, que esse seria o Cordeiro de Deus, o escolhido de Deus, o Mashiach. Tá? Então a profecia se cumpre ali e Jesus sai da água, né, do rio, está saindo do rio e o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba e permaneceu sobre ele. Quando João vê essa cena, aí ele entendeu a mensagem. É esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive que ele vai repetir depois, um tempo depois, antes dele ser preso. Jesus vai passando e Jesus olha e diz, olha, e João aponta e diz, olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois disso, queridos, passada essa cena do rio e ele saindo e o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, Jesus é levado então para o deserto. 40 dias de jejum e de consagração, passa pela tentação, né? É um texto muito conhecido, um fato histórico muito conhecido, registrado pelos evangelhos. E Jesus volta depois da sua experiência, e aí a sua primeira aparição pública, pregando, anunciando o reino de Deus. E o incrível é que o São Marcos, o escritor desse evangelho, ele cita algo bem peculiar, tá? Ele tem uma visão bem diferenciada dos demais, porque você vai ver Mateus
apresenta o batismo, Jesus sendo levado para o deserto, a tentação. São Lucas também, mas São Marcos, ele não fala desses detalhes. Ele apenas vai apresentar João Batista, depois fala do batismo de Jesus e já vai apresentá-lo como um pregador, anunciando o reino de Deus para o povo. Uma das características do Senhor Jesus é que ele não ministrava pregações com um nível de dificuldade elevado de entendimento. O Senhor Jesus, ele é considerado o mestre por excelência, o pregador por excelência, porque ele sabia identificar o grupo para quem ele estava se dirigindo, para quem ele estava pregando, e ele usava sempre exemplos que faziam parte do dia a dia das pessoas. Então, por isso, o Senhor Jesus, ele é considerado um dos pregadores que pregava as mensagens mais simples. E, amados, o Evangelho, na verdade, é isso. É algo simples, é uma coisa simples. Né? E às vezes eu fico analisando muitos pregadores, né, que fazem questão de apresentarem sermões extremamente bem elaborados e cheios de conteúdo, e às vezes trazendo tanto conteúdo que é difícil até das pessoas compreenderem o que eles querem dizer. Mas o Senhor Jesus, com todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, ele pregava de uma maneira simples. E o Evangelho é simples. Deus não nos apresenta algo extremamente difícil, algo incompreensível, não. Deus é simples, é descomplicado. Ele apresenta-nos uma mensagem clara, simples. Entende? Para que nós possamos, qualquer pessoa possa compreender e absorver, né, o que ele está falando e tomar uma decisão na sua vida. E a mensagem que ele traz é dizendo que o tempo está cumprido. E aqui vale uma observação. O que significa o tempo está cumprido? Amados, olha, o apóstolo Pedro, por exemplo, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que foi morto, que foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse fundado. Jesus já tinha sido oferecido como o Cordeiro de Deus. Entende? Antes que nós, seres humanos, existíssemos, né? Ele já tinha sido oferecido. Ou seja, o sacrifício dele já tinha acontecido no Kairos, que é na eternidade. Já tinha acontecido. Porém, segundo os cálculos, né? Segundo os cálculos da criação de Adão até o nascimento de Jesus, cerca de 4.000 anos. Então, se ocorreu antes da fundação do mundo, não sabemos há quantos milhões de anos atrás aconteceram esse sacrifício na eternidade. Mas o que eu quero dizer é que há 2.000 anos atrás é que de fato veio acontecer aqui no Cronos, na nossa realidade. A eternidade é o Kairos, a nossa realidade, né? A eternidade é o Kairos e a nossa realidade, o nosso tempo, é conhecido pelo nome de Cronos, porque daí vem a palavra cronômetro, a contagem do tempo, a contagem do tempo. E aí, o Senhor Jesus está falando disso. O tempo está cumprido. Qual tempo? O tempo que foi determinado pelo Eterno. O Eterno Senhor e Criador de todo o universo. Um tempo foi determinado por ele. E esse tempo cumpriu-se há cerca de 2.000 anos atrás. E aí o Senhor Jesus inicia dizendo: o tempo está cumprido. Então, amados, vale aqui uma observação.
é que Deus tem um tempo. Observe, Deus queria salvar a raça humana, porém ele tinha um tempo determinado para isso acontecer. E aí, há 2000 anos atrás, finalmente foi nos apresentado o Cordeiro, que foi sacrificado em nosso lugar, para que o nosso pecado, a maldição que trouxemos, herdada, né, uma herança, uma maldição hereditária que veio de Adão, né, o pai de toda a raça humana, e nós herdamos essa maldição, e o Senhor Jesus veio quebrar essa maldição e nos deixar livres. Hoje você é livre, hoje eu sou livre para fazer o que quiser da minha vida, para seguir a quem quiser, tá? Para servir a Deus ou ao inimigo de Deus, entende? E vale aqui salientar que é uma observação que eu quero fazer antes. Às vezes, alguém que está me ouvindo nessa hora pode considerar-se uma pessoa assim, sem valor, uma pessoa sem importância, enfim, né? Porque tem gente que tem um sentimento de autodepreciação, que é uma coisa horrível, né? E isso é algo espiritual, né? Elas não valorizam suas vidas, não se amam, não sentem amor por si mesmos, entende? Se autodepreciam, e isso é terrível, né? E gera consequências terríveis. Então, isso não vem de Deus. Esse sentimento depreciativo não vem de Deus, né? O que Deus deseja, na verdade, é que eu e você possamos compreender o valor verdadeiro que nós possuímos. A palavra de Deus diz que uma alma só que se arrepende e entrega-se a Jesus para que Jesus o receba e seja Senhor e Salvador da sua alma, vale mais, a Bíblia diz que vale mais uma pessoa, um pecador que se arrepende, do que o mundo inteiro perdido. Então, uma alma só que se arrepende, que se converte, que se volta para Deus, a Bíblia diz que tem festa no céu quando isso acontece. Então, amados, isso prova o valor que a raça humana tem, o valor que o ser humano tem. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos, criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós fomos criados para a glória de Deus, para a alegria de Deus, para que Deus se alegrasse, tivesse prazer através de nós ou em nós. Entende? Então, sei lá, no mundo espiritual existe alguém que não quer que você saiba disso, que você é valioso, que você é o ser mais importante na face da terra, mais valioso na face da terra. Entende? Então, você precisa compreender isso. No mundo espiritual, no mundo metafísico, você é um ser extremamente valioso e você é motivo de uma batalha. No mundo espiritual, existe uma batalha travada. Por que de você? Por que de você? Porque da sua alma. Existe uma batalha no mundo espiritual para definir, para decidir quem é que vai ficar com direito à sua alma, a você. Porque o incrível e que as pessoas não entendem é que você, eu não sou esse corpo que você está vendo aqui. Não, eu habito dentro desse corpo. Eu sou uma essência, um espírito que veio, que saiu de dentro de Deus, foi colocado dentro de um corpo humano. Olha, o corpo humano é apenas um chassi para que o seu espírito, que possui uma alma, possam sobreviver aqui no planeta Terra. Essa é a realidade nua e crua, mano. Você não é esse corpo. Esse corpo é apenas um chassi para você se locomover aqui na Terra. Ou seja, você é um ser muito mais elevado, muito mais evoluído do que esse chassi. Esse chassi que você usa, que a tua alma e o teu espírito usam para sobreviver aqui na Terra, esse chassi, esse corpo, melhor dizendo, esse corpo físico,
ele tem validade. 70, 80 anos, a Bíblia diz que alguns chegam a 120 anos porque da resistência física que eles possuem, porém, diz que depois que passa disso é só fadiga, cansaço, dores, sofrimento. As pessoas que vivem muito, são longevos, né? Vivem muito, então eles também sofrem muito. Porque das dores, das enfermidades que vêm, enfim, todas essas problemáticas. E o Senhor Jesus, ele inicia falando que o tempo está cumprido, aí ele outra coisa, outro detalhe, o reino de Deus chegou. É chegado o reino de Deus. Ele estava dizendo, olha, a minha vinda, a minha chegada aqui na terra e esse ministério que eu estou iniciando hoje, na verdade é a entrada do reino de Deus, ou seja, é o reino de Deus sendo introduzido no meio dos humanos. É o reino de Deus sendo introduzido no meio dos humanos. E para você que ficou até aqui, um abraço, o meu muito obrigado pela sua presença, por ter ficado até aqui, né? E se você chegou até aqui, coloque lá no comentário, faça um comentário lá, coloque lá, é chegado o reino de Deus, para mim saber que você chegou até aqui, tá bom? Então, muito obrigado, que Papai do Céu te abençoe, um abraço e até a segunda parte deste vídeo. Beijo no coração e fiquem todos com Deus e até o próximo.